Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema, né? Então, eu estou com o VDMax Marceneiro aberto aqui, mas isso aqui serve para qualquer uma das três versões, então é bem parecido as versões. O software ele é dividido em alguns setores, né? Aqui na parte de cima nós temos os menus, onde tem as principais ferramentas ali do software, né? Depois nessa parte aqui nós temos a barra de ferramenta com os ícones, que são os atalhos das principais ferramentas do programa, né? Do lado direito nós temos a barra da biblioteca. Essa barra de biblioteca é a barra da biblioteca que está selecionada. Então no meu caso eu estou com a biblioteca Marceneiro aqui, ó. Esse aqui é o ícone do Marceneiro, o marrom. Então eu estou com a biblioteca do Marceneiro. Então aqui eu tenho todos os produtos que fazem parte dessa biblioteca Marceneiro. Se eu quiser ver os produtos de decoração, eu clico nessa setinha preta aqui e alterno para casa. Agora eu estou alternando a biblioteca casa, eu tenho todos os produtos de decoração. Os produtos são praticamente os mesmos em todos os softwares. O que muda talvez um pouquinho são essa organização que tem aqui os produtos, mas existem os mesmos produtos nas três versões. As decorações são iguais para os três softwares. Então eu vou voltar aqui para a biblioteca Marceneiro. E é importante assim, o software ele funciona como bibliotecas. Então, se eu troquei para a biblioteca Marceneiro, todo o meu software ele está agora funcionando com as regras dessa biblioteca. Se eu jogo para a biblioteca decorativa, ele vai transformar nas regras da biblioteca decorativa. A mesma coisa se você usa um software de indústria. Se você muda para uma biblioteca de indústria, todas as configurações da indústria vão estar dentro dessa biblioteca. Então, se você tem que configurar alguma coisa, margem, markup para essa indústria, você tem que selecionar a biblioteca. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Continuando falando aqui, do lado esquerdo nós temos as bibliotecas. Do lado inferior nós temos essa barra, que ela é bem interessante. Por quê? Porque eu vou inserir aqui alguns produtos na cena. O foco agora não é aprender a inserir produto na cena, mas eu vou inserir aqui alguns produtos. E aqui embaixo eu tenho peça selecionada, então ela me aparece aqui embaixo. E também eu posso clicar nessa parte aqui da minha barra de status e ele vai aparecer uma lista de peças. E eu consigo selecionar o meu produto por aqui. Inclusive, eu posso apagar. Eu posso selecionar e apertar o botão Delete e ele vai apagar o produto por aqui. Então, às vezes, é muito interessante. Você quer achar, encontrar alguma peça que está na sua cena e você não sabe como encontrar, você pode usar essa parte inferior aqui, que é a lista de peças. Essa segunda parte é a definição de régua. Nós podemos configurar aqui no menu Ambiente, definir réguas. Nós temos todas as definições de réguas, que são essas linhas pontilhadas que estão na parede, que vai definir os padrões do meu projeto. Eu posso criar uma régua, né, clicando em Nova. Eu vou criar uma regra aqui, minha. Vou dar um OK. E aí eu dou as medidas. Eu tenho direito a 8 elevações. Então eu vou colocar aqui, ó, 200, 400, 600, 800, 1000. Eu vou jogar algumas mais altas. 1500, 1800 e 2100. Vou clicar em aplicar. Agora mudou a régua para minha. Se eu quiser voltar na régua padrão, eu clico. E aqui eu vou alternando entre todas as réguas que estão cadastradas no meu sistema. Também nessa terceira parte é a parte de cena. Então, no modo que eu estou vendo aqui, é o modo renderizado. Se eu clicar, eu vou alternar para o modo hide, que as peças vão vir, a cena vai vir sem textura, somente com a linha. Esse modo hide é interessante para você usar na impressão. Se eu clicar novamente, vai vir no modo Wired. Esse modo Wired é interessante porque eu consigo ver o que tem dentro dos meus produtos. Então, eu vou colocar um produto aqui e eu consigo ver que ele tem uma prateleira. Esse é o modo esboço, que somente vai aparecer o espaço que o produto ocupa, os boxes representando o produto. E esse é o modo Render Hide, que aparece as texturas e as linhas. E também aqui nessa última parte aqui eu tenho o modo de cena perspectiva, que eu consigo ver o meu projeto em 3D com ponto de fuga, e o modo de cena ortogonal, que eu vejo o projeto plano. Eu também posso, ele também está em 3D, mas ele é plano, ele não tem ponto de fuga. Ó. Perspectiva e ortogonal.
Para efeito de projeto, eu prefiro muito usar a perspectiva. É uma visão mais correta do 3D. Agora, se você vai usar ortogonal, você usa mais na parte de impressão, quando você vai fazer alguma imagem, ou algumas ferramentas específicas, ele só vai funcionar no modo ortogonal, né? Aqui do lado direito, eu tenho a barra de propriedades do objeto. Então, eu abro ela, clico nela, e aí eu tenho algumas opções aqui. Eu tenho opções de propriedade do projeto, então eu tenho a minha parte de camada, eu tenho aqui meus atalhos também para minha modos de cena, ó, renderizado, aramado. É a mesma coisa clicando aqui embaixo e alternando por aqui. Eu tenho algumas opções aqui também, como reflexo, teto, seta. Essas opções são as mesmas opções que estão aqui em exibição. Então aqui em exibição eu tenho todas as opções, os modos de cena, tá tudo aqui. Então eu tenho em vários locais, eu tenho as mesmas ferramentas. Isso aí é só para facilitar. Essa segunda parte é a propriedades do objeto. Então quando eu seleciono um objeto, eu tenho aqui quais são as propriedades dele. Então eu tenho a descrição do meu produto. No caso do VD Max Marceneiro, eu posso alterar esse produto, editar o interno, mudar a porta e assim por diante. As dimensões, se essa parte de dimensão aqui está livre, significa que é um produto editável. Então você pode colocar a medida que você quiser e depois clicar em atualizar. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um produto com 1000 e clicar em atualizar. Ele vai refazer esse meu produto com essa nova medida. E aqui embaixo é a parte de cotas, que a gente vai usar mais quando for mover os objetos. Na terceira aba nós temos o definir modelos do objeto. Então selecionei o meu produto, ele vai ter os tipos de porta que eu posso ter, os tipos de puxador. Para cada produto pode ter uma configuração diferente. E é onde você troca o modelo dele. Esse aqui você está trocando só do produto. Se você quiser trocar de todos os produtos na cena, você vai usar o menu modelo. Mas nós vamos ter um capítulo demonstrando só essa ferramenta. E por fim a gente tem a parte de componentes. Essa parte de componentes, no caso do marceneiro, ele vai usar as ferragens. Mas os componentes podem ser várias coisas, como por exemplo, num caso de uma indústria, é o divisor de talher dentro de uma gaveta, ou se o módulo vai ter prateleira ou não. Então você alterna o módulo. E a gente também vai demonstrar ao longo do treinamento como trocar os componentes do módulo. Então, agora apenas para revisar o que eu falei até agora, nós temos o software dividido em algumas partes. Nós temos ferramentas no menu, barras de ferramentas, nós temos aqui a barra da biblioteca que está selecionada, a barra de status que é muito importante lembrar que a gente tem uma lista de peças aqui, troca de réguas, que a gente demonstrou ali como é que cria uma régua, e aqui esses dois são muito importantes, que são os tipos de cena. Você alterna o tipo de cena e se você vai usar em perspectiva ou em ortogonal, né? Do lado direito nós temos as barras de propriedades. Dependendo do produto selecionado, essa propriedade pode mudar e aí eu tenho algumas opções de troca de modelo, trocas de tamanho, aumentar, diminuir, editar os meus produtos. Eu faço tudo por aqui, né? Se aparecer aqui bloqueado é porque o produto ele não é editável e não pode ser editado. Então tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mouse. O mouse ele tem alguns atalhos, praticamente todos os atalhos de movimentação de cena estão no mouse. Então, primeira coisa, eu vou falar sobre o botão esquerdo do mouse. O botão esquerdo do mouse ele serve para selecionar. Então, quando eu clico, ó, eu estou selecionando uma parede, selecionando a parede do fundo, a parede da direita. Se eu clicar numa peça, eu estou selecionando a peça. No piso, eu estou selecionando o piso. Então, o botão esquerdo ele serve para selecionar. Se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo, ele vai fazer com que a minha cena fique de frente para onde eu cliquei. Isso serve para parede, piso e teto. Então, se eu clicar duas vezes nessa parede, eu vou ficar de frente para essa parede. A mesma coisa, clicando duas vezes nessa e clicando duas vezes no piso. Então, é bem interessante clicar duas vezes. Se eu clicar duas vezes numa peça, no caso do VD Max Marceneiro, ele vai para a minha janela de alterar módulo, que é a mesma coisa que eu selecionar e clicar no botão alterar módulo. Ele vai abrir a minha janela de construção de peça. Essa janela a gente vai falar bastante no módulo específico de marceneiro. Por enquanto, ela não vem ao caso. Agora, o botão direito. O botão direito ele vai ser o menu de contexto,
que é o menu de contexto? É aquele menu suspenso. Então, quando eu clico com o botão direito na parede, ele vai aparecer quais são as opções dessa parede. A gente vai detalhar ferramenta por ferramenta aqui, cada uma no seu tempo. Então, é só para a gente saber que o botão direito é o menu de contexto. Parede, o piso vai ter o seu botão direito específico também. E o produto, o item, também vai ter o seu botão direito. A gente vai detalhando as ferramentas conforme a necessidade, né? Agora, o botão do meio. Se eu clicar com o botão do meio e pressionar e segurar ele, é a ferramenta Pan, ou seja, é essa mãozinha que está aqui na minha barra de ferramenta. Então, o atalho mais rápido para o meu Pan é clicando e segurando o botão do meio. Agora, o botão do meio, se eu rodar o scroll, eu vou estar dando um zoom. Então, eu tenho o zoom para frente e o zoom para trás. Todas as versões é igualzinho, não tem nenhuma diferença. Se eu fizer isso com o botão direito, pressionar e segurar, eu também tenho um zoom. A diferença é que esse zoom, ele coloca a cena em modo esboço, então ele é mais rápido. Já o zoom do scroll, ele não muda o seu tipo de cena. Então, dependendo do seu tamanho da cena, ele é mais lento. O que é interessante? Você usar o zoom do scroll para alguma coisa muito que você já está próximo e quer se aproximar um pouco mais sem perder a sua visão. E usar o do botão direito quando você quer se aproximar muito rapidamente de um local que você está longe, né? E aí tem um último comando também no mouse que é bastante interessante, que é a combinação do botão do meio pressionando e o botão direito. Quando você aperta os dois ao mesmo tempo e move a cena, você está usando o movimento de translação aqui, que seria esse movimento aqui, o rotacionar cena na vertical e na horizontal ao mesmo tempo. Então você clica com o botão do meio, com a rodinha do mouse, e clica com o botão direito e move. Você vai ter esse movimento aqui. E aí você pode ir alternando entre os movimentos. Você pode simplesmente soltar o botão direito e você vai ter o Pan. Então, mesmo continuando pressionando, eu posso trocar de Pan para rotacionar bem rapidamente. Isso ajuda muito quando você estiver fazendo o seu projeto, para se posicionar legal. Bom, agora que a gente já aprendeu como é que funciona aqui os menus do programa, como é que eu troco de cena e como é que eu uso o mouse no VD Max, a gente vai partir agora para criar o nosso primeiro ambiente. Então eu vou detalhar como é que funciona a parte de criação de paredes no VD Max nesse próximo capítulo.